Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou aluno de graduação em Engenharia de Produção da UFPE. Hoje vou apresentar meu trabalho intitulado Desenvolvimento de Produto Tecnológico para Melhorar a Segurança da Indústria de Óleo e Gás, uma jornada empreendedora. Isso porque eu sou um empreendedor, eu fundei uma startup chamada InSpace, que tem como objetivo desenvolver produtos tecnológicos para a indústria, né, ajudando nesse processo de transformação digital da indústria 5.0. Nessa jornada, desde que eu entrei no PRH, eu tive diversas oportunidades de participar de processos de formação e aceleração em empreendedorismo. E de 2024 para cá, eu consegui a aprovação, né, de um contrato com a petroquímica para aplicação de uma prova de conceito do eSafe, que é o produto que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Além disso, eu tenho um projeto em negociação com a Renest e um trabalho em avaliação no Rio Oil & Gas. Contextualizando um pouco o problema aqui para vocês, a cada 2 minutos e meio ocorre um acidente de trabalho no Brasil. Não só o impacto social que isso causa, mas também o econômico. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 4% do PIB mundial é comprometido anualmente por acidente de trabalho. Só no contexto de óleo e gás, né, isso aqui é um mapa de acidentes das indústrias relacionadas ao óleo e gás. No Rio de Janeiro, a gente teve em 2022 524 casos, né, notificados de acidente de trabalho. Desde os primeiros estudos sobre acidentes industriais, é amplamente reconhecido que o fator humano representa um papel importante nisso. A indústria de óleo e gás compartilha desses dados com cerca de 90% dos acidentes relacionados a fatores humanos. E a ANP reconhece isso. Ela tem uma nota técnica número 10 de 2023, que detalha, né, diversas boas práticas de gestão em fatores humanos em cima da segurança do trabalho. Isso acontece porque diversos acidentes acontecem, mas não são, eles acontecem, são fatalidades, afastamentos, ocorrências, mas tem diversos desvios operacionais que não são notificados para as equipes de segurança do trabalho. Né? E a ideia é que a gente desenvolva um produto tecnológico para ajudar, né, o monitoramento desses desvios operacionais, fornecendo mais dados, né, para ajudar a prevenção desses acidentes, além de fornecer mais dados para direcionar as equipes de saúde e segurança do trabalho para, enfim, direcionar esforços em disciplina operacional e educação. A gente tem 3 desafios técnicos aqui, que está relacionado à detecção de objetos. A gente tem a detecção de veículos, equipamentos e pessoas. Para o modelo de detecção de objetos, a gente escolheu o modelo Faster RCNN, né? Ele é um modelo robusto, capaz de ser treinado para diversas aplicações diferentes, e nesse caso a gente usou um dataset, né, disponível publicamente, com cerca de 700 imagens e mais ou menos 24 classes para detecção de objetos. E para a detecção de juntas do corpo, a gente utilizou o modelo pré-treinado do PyTorch, né, o Keypoint RCNN, e ele é utilizado principalmente para detectar se os equipamentos estão sendo usados de forma correta. Para a gente conseguir programar, né, a inteligência artificial para detectar esses desvios, não basta só detectar os objetos. Então, a gente precisa definir algumas regras para o monitoramento desejado, dentre elas quais são os EPIs necessários para a operação, quais são as zonas permitidas, proibidas, quais veículos circulam em determinada área e, principalmente, distâncias de interação entre elementos humanos e equipamentos. Como a gente está desenhando uma solução para aplicação em tempo real, não basta só, né, você analisar o modelo puro. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver a aplicação apenas do modelo de detecção de objetos. E por a gente estar trabalhando com vídeo e não uma imagem, tem diversos artefatos que acontecem, né, o foco, velocidade de movimento, que atrapalham o modelo a enxergar corretamente os objetos. Do lado direito, com os filtros aplicados, a gente consegue fazer a detecção de forma muito mais correta. Bom, os resultados apresentados aqui foram obtidos rodando o modelo em vídeos obtidos dentro de uma indústria. Né? A gente não utilizou esses dados para fazer nenhum tipo de treinamento, buscando entender a robustez da técnica para cenários diferentes. Aqui a gente tem configurações do computador que foi utilizado para rodar isso em tempo real, além dos elementos detectados pelos modelos em conjunto. Aqui, como primeiro resultado, a gente tem a interação, né? A regra aqui em análise é a distância, né, que o veículo está para a faixa de pedestres. Claramente ele está andando em cima dessa faixa. O modelo, ao detectar isso, emite um alerta, né, de atenção. Aqui um caso de operação similar, mas a operação correta, né, a gente tem uma pessoa andando em cima da faixa, a gente tem como ponto de referência o pé do operador, em cima da faixa, a gente não emite nenhum alerta. E aqui um caso de proximidade entre veículo e pessoa, a partir do momento que a gente passa um limiar, né, definido dessa interação, a gente emite um aviso de alerta, indicando um risco, né, possível ali. E aqui a gente tem todos esses modelos integrados, mostrando a complexidade, né, da aplicação. E só para título de informe, né, a única coisa que está sendo mostrada aí,
que é saída de fato da técnica, são as caixas de detecção, né, e os alertas. O resto a gente colocou para facilitar o entendimento de quem está enxergando isso. Bom, o produto é proposto, versátil, a gente consegue adaptar ele para diversos cenários diferentes, e testar essa aplicação dentro da indústria petroquímica vai ajudar a gente a refinar esse modelo para aplicação em óleo e gás definitivamente, né? A POC também vai abrir o desenvolvimento para o monitoramento de processo. Então, não só a gente vai estar analisando o EPI, como a gente vai estar, para o caso, né, da aplicação em si, analisando uma sequência de operações que o operador vai ter que fazer de forma correta. Como a gente está falando de produto, né, eu coloquei um gifzinho rápido da interface do produto que está em desenvolvimento ainda, então tem vários módulos aí que ainda não estão prontos, mas se alguém tiver interesse, pode me abordar pessoalmente, depois eu posso abrir e mostrar com mais detalhes, tá? A ideia da aplicação da POC que vai ser aplicada vai estar rodando nessa interface. Gostaria de agradecer, né, todas as instituições que ajudaram a financiar diretamente esse projeto. Também há outras parcerias que são formadas a partir do empreendedorismo, né? Então tem diversas entidades aí relacionadas. E aqui está meu contato, se alguém quiser pode ler o QR Code, vai ter site, enfim, outros e-mail, etc. Fico aberto a perguntas e muito obrigado. Então, a gente pode passar a palavra para os avaliadores, se vocês tiverem algumas perguntas. Boa tarde, eu gostei muito da sua apresentação. Por isso que é importante a apresentação, né? Porque a gente lê um resumo de 2 páginas, a gente fica pensando assim, pô, qual a ideia que ele quer passar aqui? Porque a gente sabe a restrição de tamanho, né? E a sua apresentação deixou bem claro para a gente, né, o que você propôs. Eu acaba pensando, como é que você vai monitorar isso? Quer dizer, se o funcionário está usando o EPI e se ele está usando corretamente, né? E como você consegue monitorar em tempo real as coisas que estão acontecendo, né? Eu te perguntar o seguinte, então, já existe essa tecnologia, essa patente desses sensores, todos os equipamentos têm sensores, é assim que funciona? Não, na verdade a gente está usando visão computacional aqui, então a gente não tem nenhum tipo de microchip nem nada nos equipamentos, a gente usa somente modelos treinados em visão computacional. Então a ideia é que, enfim, nesse caso daqui eu acho que eu cheguei a treinar com 7 ou 8 equipamentos, mas a ideia é que à medida que a gente for encontrando novos cenários de aplicação, a gente vai encontrar novos equipamentos, a gente vai coletar dados, treinar o modelo e esse modelo vai ser capaz de operar em N equipamentos possíveis, né? Com relação à patente, essas coisas, como o produto ainda não foi completo, né, não foi finalizado, a gente tem um quebra-cabeça ainda, né, a interface web está sendo construída, a integração com o modelo de visão ainda não está funcionando e o modelo de visão está funcionando independente. Então ainda falta conectar esses pontos para poder entrar num processo de patente, etc. As únicas coisas que estão funcionais é essa detecção, sistema de alertas, etc. e a interface web em desenvolvimento. Ok, muito bom. Parabéns. Gustavo, eu queria te parabenizar, primeiro, pelo trabalho e pelo empreendedorismo. A gente aqui, com o programa de recursos humanos da ANP, a gente tem também focado para essa questão do empreendedorismo, então, te parabenizar. Concordando aqui com o Cron, outro avaliador, de fato, na leitura do resumo foi muito pouco e eu fiquei esperando pela apresentação, e a apresentação foi bastante elucidativa com relação ao que você está propondo. E enfatizar aqui que a questão de fatores humanos, de fato, é uma questão muito cara para a ANP, a questão de segurança operacional, de maneira geral, é muito, muito cara para a ANP. E eu acho interessante aqui também que a gente não está focando só no upstream, só, você falou de plataforma, apesar de eu entender que pode também ser levado para esse contexto de upstream, a gente está indo muito além, você falou, inclusive, da possibilidade de parceria com uma refinaria, né? Mas eu queria perguntar para você, para além da refinaria, eu entendo assim, de uma forma bastante clara, mas indo para o EIP, sendo tudo tão compartimentado dentro de uma plataforma, como é que você enxerga isso? Se seria muito mais caro, porque seriam muito mais câmeras monitorando, muito mais ambientes diferentes, com EPIs diferentes, acho que uma complexidade maior. Como é que você vê, se você já tem visto isso, como é que você implementaria isso para o EIP? Claro. Bom, com relação a essa compartimentalização,
A ideia do produto é ser completamente modular, né? Então, a partir do ambiente que vai ser monitorado, a gente vai configurar o que vai ser monitorado, como eu expliquei, né? A gente define quais são os EPIs que funcionam naquela região, quais são as regras de operação naquele ambiente, e isso tudo vai ser pré-programado para o ambiente que vai ser operacionalizado. Quanto à integração de diferentes ambientes, isso entra muito mais numa parte assim, de front-end do desenvolvimento, sabe? Como é que o sistema daquela operação vai funcionar, que tipo de integrações com sistemas de gerenciamento de recursos humanos que eles têm. Então, não sei se eu entendi diretamente a sua pergunta nesse quesito de integração com sistemas diferentes, mas a ideia é que ele seja completamente customizável. A gente não vai ter um modelo robusto que você vai botar ele para rodar em qualquer lugar, porque isso também não seria eficiente. Tá? Em termos de tecnologia, a gente está rodando em tempo real. Se a gente aumentar muito a complexidade, a gente não vai conseguir rodar mais. E é muito individualizado, né, para cada contexto específico. Aí, nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta só de curiosidade. Vocês fizeram prova de conceito na indústria petroquímica. Quanto tempo que demorou para vocês passarem por um sistema tudo aquilo que era preciso ver? Quais são os EPIs, por onde tem que... Quais os movimentos que o operador tem que fazer? Enfim, quanto tempo, mais ou menos, que vocês demoraram dentro da prova de conceito de vocês para transferir do mundo real para o computacional e aí colocar isso para fazer esse monitoramento? Só vou esclarecer uma coisa, a prova de conceito está iniciando agora. Então, na indústria petroquímica, isso ainda não aconteceu. Nas outras POCs que a gente fez em outros tipos de indústria, foi uma questão de elencar. Se a gente já tinha no dataset, né, aqueles equipamentos prontos, já treinados, era só clicar lá, eu quero esse equipamento, isso já vai ser funcional. Se não, a gente precisa fazer uma coleta de dados daqueles equipamentos para retreinar o modelo, e aí vai depender muito da disponibilidade da empresa. Se ela já tiver esses dados disponíveis, é coisa de em uma semana a gente consegue resolver isso. Se não, aí tem um processo de coleta de dados que aí vai depender realmente da complexidade. Gustavo, tempo encerrado. Obrigada, parabéns pela apresentação. Faltamos mais uma apresentação. Só fazer um comentário rápido, se você me permite. Eu colocaria no título segurança do trabalho, para ficar mais específico, porque lendo o título não dá para saber exatamente, então seria mais específico. Só esse